Capítulo 8 Talento revelado para o mundo. Depois de uma semana ou mais, David voltou para a aula. Assim que entrou na sala de aula, ele ignorou Jack e Anthony que o receberam e procuraram por Frey. Depois de encontrá-lo, ele se aproximou com um olhar furioso. Você sabe quem você ameaçou, seu bastardo. Nunca perdoarei você. Vou usar todas as minhas conexões e poder para destruí-lo. Kushik. David não teve a chance de terminar de falar quando o míssil mágico de Frey atingiu seu rosto. David caiu de bunda. Ele colocou as mãos no rosto e sangue derramou por seus dedos. Era óbvio que seu nariz estava quebrado. Mesmo tendo criado uma cena terrível no meio da sala de aula, Frey ainda estava absorto em seu livro sem qualquer expressão. Os alunos olharam para Frey com expressões de medo. Era porque eles não podiam imaginar que ele quebraria o nariz de David sem responder a ele. David voltou para sua família para consertar o nariz. Frey foi punido porque não foi um duelo daquela vez. Felizmente, não foi uma punição severa. O professor Dio usou sua força. Foi uma semana de suspensão e estudo extra, mas o ajudou em vez disso. No primeiro dia depois que ele voltou da suspensão, um aluno do último ano abordou com um olhar furioso. Foi você quem tocou em David. Quem é você? Como antes com Dolman, ele não usou títulos honoríficos. Era óbvio que ele veio com hostilidade. Eu sou Alex, o filho mais novo da família Dreamit. Eu admiro os Tony Hazard desde que era criança. Tratei David como meu irmãozinho. Então, como eu ouvi, você é um cara realmente atrevido. É assim que você sempre fala? Há alguma regra que diga que devemos respeitar nossos veteranos? Alex pareceu sem palavras por um momento antes de rapidamente ficar vermelho. Um perdedor da família Black realmente ousa. Você fala muito. Não sei muito sobre a família Dreamir, mas parece que uma característica é que você fala muito. Como você ousa insultar minha família? Alex gritou, seu rosto vermelho de raiva. Por quê? Você quer duelar? Hein? Você vai recusar de qualquer maneira, isso não mudaria nada. Não tenho intenção de rejeitá-lo. Sério? Certo. Se você quiser, fico por aqui depois da escola. Ah. Você ficou muito orgulhoso depois de derrotar David. É melhor você não se arrepender. Vou te mostrar a dignidade de um veterano. Alex rosnou em voz baixa e então saiu. Depois da escola, quando Frey chegou ao local prometido, Alex já estava lá. Frey olhou em volta. Há muitos espectadores. Cuco. Por que você está se sentindo arrependido por ter sido desonrado na frente de tantas pessoas? Ele odiava a atmosfera barulhenta. O comportamento de Alex era muito semelhante ao de David e ele não conseguia deixar de considerá-lo problemático. Parecia que Alex tinha ligado para muitas pessoas. Não foi Alex Dreamit quem chegou às oitavas de final na última competição mágica grátis. Ouvi dizer que muitas torres estão de olho nele. Há rumores de que ele pode se tornar um professor da academia. Alex parecia ser muito famoso, mas Frey não se importou muito. Mísseis mágicos. Enquanto Alex caía segurando o estômago, Frey não pôde deixar de pensar. Eu estava tentando ter uma ideia primeiro usando aquela magia. O corpo de Frey é diferente de Lucas. Mesmo que ele usasse a mesma magia do passado, o poder era diferente. Então Frey queria se acostumar com essa diferença. Ele sabia disso praticando sozinho, mas achou que seria mais fácil se pudesse praticar com alguém. Mas contra um homem fraco que foi derrubado por um único míssil mágico, não havia prática para ele conseguir. Este é um nível médio na academia. A idade média aqui era entre 18 e 20 anos. Eles não podiam ser chamados de velhos, mas não eram crianças. Pelo menos os aprendizes de feiticeiros que ele conheceu no passado não eram tão ruins. Quando Alex caiu, os alunos que eram seus amigos avançaram com os braços estendidos. Sou Golgorex, o filho mais velho da família Gillard. Sou Prix, o filho mais novo da família Finalak. Eu sou mísseis mágicos. Cook. Ak. Frey não sabia o que dizer. Talvez esta seja a primeira vez desde que ele ganhou este corpo que ele sentiu que a magicologia havia degenerado. Ele sentia que os atuais alunos de magia eram muito pobres.
Não, na verdade eles eram os piores. Claro, alguns alunos foram melhores do que os outros. Frei, eu fiz o que você disse. Uma delas era a Isabelle, que agora falava com ele com uma voz animada. Ela parecia estar se esforçando ao máximo para manter a calma, mas não conseguia esconder a emoção que sentia por dentro. Eu sabia que o sangue de Troll poderia ser usado para gravar fórmulas. Mas pensar em combiná-lo na proporção de 7:3 é uma inovação revolucionária. O sangue Troll é um pouco mais eficaz. A energia escura única do monstro é mais diluída. Entendo. Então, o que você vai me ensinar desta vez? A seguir. Frei hesitou por um momento. Eu estava tratando Isabelle como uma discípula, mesmo sem perceber. Instintivamente, ele estava dando tarefas a ela exatamente como era padrão para um professor, e aconselhando-a sobre o que fazer. Na verdade, os talentos de Isabelle eram notáveis. Se não fosse pela era atual, ela tinha a esperança de alcançar 7 ou até 8 estrelas. Frei decidiu não se importar muito com isso. A propósito, o que você tem feito ultimamente? Como assim? Ouvi dizer que o apelido de Frei agora é Míssil da Morte. É Míssil da Morte. Você não é um míssil da morte. Não era errado, mas ele não gostou do nome Míssil da Morte porque parecia infantil. Além disso, foi um pouco injusto porque ele não matou ninguém. A magia deles era simplesmente terrível. Pensando bem, você perguntou quem era o mais forte da academia. Acho que você é um bom candidato. Frei pensou por um momento. Ele pensou que seria melhor obter informações usando isso como um pretexto, em vez de negar sem rodeios. Talvez. Então os caras com quem lutei eram os mais fortes entre os cadetes. Eu não sei. Algum deles estava usando um anel laranja, um colar de ouro ou uma pulseira azul? Ele se lembrou de suas memórias. Essa pessoa não existia. Não, os anéis laranja devem ser os Traumerrings. O que são os colares de ouro e as pulseiras azuis? Os Trovnek Classes e Fispounder Bracelets. Eles são os clubes mais poderosos da academia, ao lado dos Traumerrings. Os nomes relevantes surgiram em sua cabeça um por um. Lucas Traume, Schweizerstrov, Iris Fispounder. Frei ouviu a explicação de Isabelle enquanto sentimentos nostálgicos o invadiam. A maioria dos alunos está em um clube. Você está? Isabelle balançou a cabeça. Sinto-me confortável em ser autodidata. Não me parece. O rosto de Isabelle ficou vermelho ao perceber que havia pedido muito a ajuda de Frei recentemente. De qualquer forma, se você não está em um clube, então provavelmente não é muito talentoso. Mesmo as famílias de prestígio têm membros com desempenho ruim. Como queria ver o quão bom ele era, Frei começou a se perguntar como poderia enfrentá-los. Como estão todos calados, não são tão impensados como os anteriores. Se todos fossem como David, teria sido melhor. Frei queria testar suas habilidades, mas não queria ir e causar problemas. Vou apenas esperar as férias em silêncio. Não era tão importante para ele ver as habilidades dos aspirantes a feiticeiro.